contar uma história para vocês. Talvez você já tenha ouvido. Quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. E quem já ouviu vai ouvir de novo, né? Não tem problema não. Deus fala com a gente sempre. 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo de número 9. Vamos falar sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Versículo 1. Hoje a leitura vai ser um pouquinho mais extensa, tá bom? Vamos ler o capítulo inteiro, capítulo 9. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatã? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. E chamaram e vieram a Davi para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: sou teu servo, servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um, filho de Jonatã, e é aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde que está? E Ziba respondeu ao rei: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é o nome da cidade. Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com seu rosto por terra, inclinou, e disse a Davi, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, fica tranquilo, não temas. De certo eu usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei, ou te restituir todas as terras de Saul teu pai. E você, de contínuo, você para sempre agora, você vai comer aqui na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa eu tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão e que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar, o teu servo assim fará, teu servo. Porém Mefibosete comerás à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos os quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar. Feche os teus olhos. Revela, Senhor, a palavra. Venha ministrar aos nossos corações o teu querer, a tua vontade, a tua bênção para as nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Amém. Esse aqui é um dos textos. Os personagens aqui, eles não são muito conhecidos, né? A gente ouve muito falar de Saul, a gente ouve muito falar de Davi, e é isso. Depois Jonatã a gente não ouve muito, e Mefibosete menos ainda. Mas a história, ela se dá da seguinte forma: antes de Davi ser rei, antes dele governar, quem era rei era Saul. Saul, na verdade, foi o primeiro rei que Israel teve. Israel não tinha rei. Como que Israel era governado? Quem governava eram os juízes. Israel tinha 12 tribos, cada tribo tinha um juiz, e esse juiz falava, julgava, condenava, absolvia. O juiz tinha essa função. Até que Israel falou assim: nós queremos um rei. E o rei foi Saul. E nós sabemos que na monarquia, quando existe um rei, o rei morre, quem assume é o filho mais velho.
Daí se esse filho mais velho morre, é o outro mais velho que vai assumir. Se não tiver um sucessor, é o filho dele, e assim vai. É algo que é transmitido de pai para filho. E o que acontece em Israel? Saul, quando ele se torna rei, e ele começa a buscar a Deus, ele começa a fazer certo, começa a fazer tudo o que, conforme Deus queria, a bênção estava sobre ele. Mas na hora que ele sai do propósito, olha que interessante, na hora que ele sai do propósito, ele começa a caminhar para trás. Daí aquilo que estava dando certo começa a dar errado. E na verdade, a vida de Saul virou um inferno. A vida de Saul virou uma tragédia. Porque ele começa a fazer tudo errado. Não é que ele cometeu um erro, ele começa a fazer tudo errado. Ele sai da direção de Deus, ele começa a tomar decisões equivocadas, ele começa a perseguir Davi que tinha ajudado ele começa a se atrapalhar inteiro. Tem pessoas que têm essa capacidade de fazer tudo errado, de tomar decisão precipitada, de sair colocando os pés pelas mãos, de sair fazendo negócios com aquilo que não deve fazer, e de repente abre mão da bênção de Deus, e a vida começa a virar uma tragédia. E às vezes a pessoa ainda culpa a Deus, porque Deus não quis, Deus não tem nada a ver com isso. A responsabilidade, ela é nossa. Se a gente está fazendo certo, se a gente está aí buscando, fazendo a vontade de Deus, olha, a bênção de Deus, ela estará sobre a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Agora, quando você sai da direção de Deus, você começa a fazer do teu jeito, começa a se afastar de Deus, começa a agir por impulso, no nervoso, você é responsável pelos seus atos. Então Davi, ou melhor, daí Saul sai da direção de Deus, e o pior, queridos, que não é ele o único a sofrer, a casa sofre por causa dele. Existem erros que nós cometemos, os nossos filhos sofrem por nós. Quem concorda, diga amém. Se é casado, a esposa sofre, o esposo sofre, o pai sofre. Quando ele sai da direção de Deus, Saul, a casa dele cria um inferno também. Família, casamento. O filho que ele tinha, que era amiguíssimo de Davi, chamado Jônatan, sofre também. Até, queridos, até que Jônatan morre, até que Saul morre. Na verdade, a morte de Saul, ela é interpretada como um suicídio. Ele se suicida. Então, quando Saul morre, quem deveria ser o rei no seu lugar? O seu filho, chamado Jônatan. Só que Jônatan também morre no mesmo conflito. Então, se Saul morre, Jônatan morre, quem deveria assumir então? Era o filho de Jonatas, que era para ser rei. Esse filho de Jonatas era esse rapaz aqui do texto, chamado Mefibosete. Só que ele, queridos, quando o seu pai morreu, Jônatan, e o seu avô Saul morreu, naquele conflito, ele tinha 5 anos de idade. Ele era uma criança de 5 anos. E uma criança de 5 anos, né? Não tem como. A tua filha tem quantos anos, irmão de Néia? 4. Era quase da idade dela. Era 5 anos. Como que faz com 5 anos? E o que aconteceu? Quando eles morreram, os inimigos vieram para invadir Israel. E aquela criança de 5 anos, chamada Mefibosete, era uma criança que tinha uma cuidadora. Hoje nós chamamos como? De babá, né? Ela tinha uma babá, uma cuidadora. E quando os inimigos vieram para invadir Israel, aquela babá, aquela cuidadora pegou aquela criança e falou assim: se Saul morreu, Jônatan morreu, eles vão querer matar essa criança.
porque essa criança vai ter que governar. O que eu vou fazer? Eu vou fugir com essa criança. E ela pega aquela criança de 5 anos, Mefibosete, e resolve fugir. E diz a Bíblia que quando ela vai fugir, na fuga, ela sofreu um acidente. Isso é uma tragédia atrás da outra. E quando ela sofre um acidente, diz a Bíblia que ela caiu por cima da criança no acidente. E aquela criança ficou aleijada de ambos os pés. Ou seja, uma tragédia, outra tragédia, e agora uma terceira tragédia. Saul tinha morrido, Jonathan tinha morrido, e o menino que era para ser rei, agora virou um aleijado. Não tinha tratamento, não tinha como recuperar, não tinha fisioterapia, não tinha nada que poderia ser feito com aquela criança, e aquela criança de 5 anos agora cresce aleijada. É aquela criança que era para ser rei, agora está escondida, aleijado de ambos os pés. Queridos, isso aqui é uma tragédia. Isso daqui é uma tragédia de vida. Parece que quando nós saímos da direção de Deus, parece que quando nós tomamos decisões erradas, nós atraímos problemas para a nossa vida. Isso não é um fato que a gente acha, isso é uma realidade. Série de problemas começam a acontecer, e não é castigo, mas são simples consequências das nossas atitudes. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Agora imagina Mefibosete crescendo. Imagina ele crescendo, e aquela mulher que não era mãe, cuidando dele. Imagina ele crescendo, e aquela mulher que não tinha nenhum vínculo sanguíneo com ele, cuidando dele. E as crianças de 7 anos, de 8 anos, correndo, brincando, e ele sentado vendo. Imagine aquela criança vendo as outras crianças da sua mesma idade indo para a escola, voltando da escola, e ele não poderia nem falar quem ele era, porque ele corria risco. Então ela resolve tomar uma decisão, e a decisão que essa mulher resolve tomar é fugir com Mefibosete. O texto vai falar, queridos, que ela foi para um lugar chamado Lodebar. Lodebar. E essa cidade Lodebar, o nome Lodebar tem um significado. Lodebar significa lugar de miséria. Repita comigo: Lodebar significa lugar de miséria. Lodebar significa um outro significado, outro sinônimo, é um lugar sem pasto. Sem pasto. O nome Lodebar significa um outro significado, um outro sinônimo, é lugar seco, sequidão. Ela foi para um sertão, lugar bem afastado. Por quê? Porque lá ninguém saberia quem ele era. E ela começa naquele lugar a crescer, aquele menino começa a crescer naquele lugar escondido, sendo carregado. Imagina a condição que ele vivia, num lugar seco, num lugar difícil. Imagine só as pessoas olhando para ele e vendo ele naquele estado. Até que teve um dia, queridos, que Davi começa a governar. Depois de muitos anos, esse menino já não tinha mais 5 anos, agora ele já tinha mais de 20 anos de idade, devia ter quase seus 30 anos de idade, conhecia a história, sabia que ele estava lá escondido. Diz a Bíblia que Davi, queridos, lembrou do seu amigo Jonatas. E diz a palavra de Deus que Davi agora, ele já era rei. E ele mandou que alguém fosse buscar informações se existia alguém da linhagem de Jonathan, para que ele pudesse abençoar. Davi não queria ser abençoado, Davi queria abençoar alguém. Davi não queria tirar algo, ele queria ser bom com alguém que fosse da família do seu amigo Jonatas. Eu acho interessante nesse texto
Porque nós vivemos numa época em que as pessoas, elas querem ser abençoadas, elas querem receber o melhor da outra pessoa, elas querem que a outra pessoa se entregue para ela, dando o seu todo, mas elas não querem dar o seu melhor. Eu acho isso interessante. Tem funcionários que querem que a empresa dê o melhor, mas ele não é pontual, ele não dá o melhor, ele não faz o melhor, mas ele quer o melhor. Existem relacionamentos que entram em conflito, por quê? Porque uma parte exige que o outro entregue o melhor, mas do lado de cá não é o melhor. Davi falou: eu quero dar, eu quero fazer, eu quero abençoar, eu quero ser bênção na vida de alguém. Eu começo a entender, queridos, que se a gente quer ter um ano abençoado, se nós queremos ter um ano de bênção, de prosperidade, primeira coisa, nós precisamos ser bênção na vida de alguém. Porque quando você abençoa alguém, a bênção ela acontece de forma singular. Você abençoa e você é abençoado. Você semeia na vida de alguém e Deus semeia na tua vida. Quando você abençoa, você também recebe a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Faça a bênção circular, abençoe alguém. Faça a bênção chegar até você. Quando você abençoa alguém, quem entendeu, diga amém. E Davi falou assim: eu quero abençoar, eu quero ser bênção. Tem ninguém não que a gente possa fazer o bem? Vocês não conhecem nenhum descendente dele não? E diz a Bíblia que existiu um homem chamado Ziba. Esse Ziba, ele era alguém próximo à família de Saul. Saul foi um homem que teve terras, ele era rei. Esse Ziba ficou como um administrador dos bens da família de Saul. Foram até esse Ziba e perguntaram: Ziba, não tem ninguém da família de Saul? Não tem nenhum descendente de Jonathan não? Para que eu possa abençoar? Esse Ziba chegou para Davi e falou assim: Davi, ficou uma pessoa assim. Eu tenho um contato de uma pessoa da família de Jonathan. Na verdade, é o filho de Jonathan. Ele está vivo. Vivo? Como assim? Está vivo, ele está lá em Lodebar. Lodebar? Está lá naquela quebrada de Lodebar. Lugar longe, lugar terrível, lugar perigoso. Lugar que você vai lá, tem até aquelas faixas: não vai ser permitido empinar moto, sujeito a tomar um cacete. Lá é terrível. Já viram essas faixas? Lá é terrível, está lá em Lodebar. Davi falou assim: vai lá então, busque ele para mim, porque eu quero ser uma bênção na vida dele. Posso ouvir um amém, queridos? Deus é maravilhoso, porque quando Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas, Ele usa pessoas